Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Beleza. Deixa eu só mudar de posição aqui, que eu acho que fica melhor. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria conversar com você era sobre as reposições aí, que na verdade foram 2 semanas, né? Foram 2 dias que eu estava afastado aí. E queria ver com vocês a questão da reposição. Eu vi que lá, deixa eu abrir o WhatsApp aqui, eu vi que lá no grupo só a Ju se manifestou sobre a questão de usar o sábado, ou então a gente fazer nesse inteirinho que é depois da aula, né? Que eu vi que vocês têm tempo vago aí, tem que ver se vocês não estão fazendo nenhuma disciplina lá. Mas assim, eu precisava da decisão da turma, né? A Fabiola ainda é representante? Como é que está funcionando isso daí? Ela continua sendo representante sim, professor. Pois é, porque assim, acho que ela não está conseguindo acompanhar muito bem as aulas aqui de forma síncrona, né? Então eu estou perdendo um pouco o contato com ela. Até assim, eu converso até mais com você, né, Milene? Você, assim, a gente tem mais contato. Dá uma perguntada para o pessoal, o que o pessoal acha, né, para a gente combinar. Eu estou disposto a gente fazer a reposição, claro, né? Queria fazer para a gente não deixar de ter conteúdo, ainda mais que do jeito que está andando aí, parece que realmente não vai ter retorno, né, esse ano que eu digo, esse semestre. Então já vai morrer aquela questão da visita técnica e tal, isso aí não vai rolar. Mas vamos tentar ver o máximo de conteúdo que a gente puder. Então, você conversa lá com a turma, Milene? Eu posso conversar sim, professor, com a turma. Vai ser melhor. Pode Eu ser? vejo quem tem interesse. Aham. Porque assim, eu queria, entendeu? Eu acho que é bacana. Assim, quem não puder, eu gravo. Se vocês preferirem que eu grave também, mas eu acho que está funcionando bacana dessa maneira que a gente está fazendo, né? Então, acho que Eu também prefiro síncrono. Síncrono. tá funcionando legal. E depois tem a gravação para quem perdeu, acho que é bacana. Então, você vê, mas vamos decidir isso até semana que vem, porque semana que vem já é dia 27 e depois só tem mais 2 semanas, né? Porque eu acho que acaba dia 10 de fevereiro. Então a gente vai ficar meio apertado. Não? Ou Tá usa bom. usa Hoje 2 mesmo eu sábados, mando mensagem na turma. tá? Ou a gente usa 2 sábados, ou 2 dias a gente marca de ficar um pouquinho mais, estender a nossa aula mais um pouquinho, que para a gente não perder esse conteúdo. Beleza? Outra coisa que eu queria falar era sobre a avaliação, né? Como acabou que eu não consegui deixar nada para vocês no final do ano passado e agora ficou meio apertado, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 2 questionários para vocês, eu vou passar um questionário para vocês amanhã, e outro para vocês fazerem mais para o final do período, e aí a nota de vocês vai ser esse questionário. Tudo bem? Tudo bem, professor. Porque eu não vou dar prova, não vou fazer nada de extraordinário, não. Tá bom? E aí vocês podem fazer com consulta, não tem problema não. Só vou pedir que façam individual e me retornem, né? Eu vou deixar as diretrizes lá no Classroom, aí vocês me retornam lá mesmo. Pode ser que eu tenha que lançar nota para vocês. Tá bom? Tudo bem, professor. Tá, então é isso daí. Então, queridos,
Hoje eu vou falar sobre tradução, tá? E vou tentar entrar um pouquinho na parte de mutação. Não vou ficar me atendo muito à mutação. Assim, não vou dar muitos detalhes, vou dar só o que é mais básico para vocês precisam. Tá? E depois eu vou passar os videozinhos aqui naquele esquema que a gente viu da aula passada, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal, antes de a gente começar? Vocês desculpem aí. Alguma dúvida, alguma coisa? Não? Tá todo mundo sussa? Beleza. Tranquilo. Todo mundo vendo aí? Tranquilo? Tá dando para ver sim, professor. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai... qualquer coisa me chama aí, tá? Que eu não estou vendo o chat não, beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a última parte, né, dessa parte introdutória que a gente está vendo, né, que é o dogma central da biologia molecular, que é a tradução. A gente viu como as células fazem para fazer uma cópia do seu DNA, que é a replicação. Vimos como a célula faz uma cópia daquele DNA para gerar uma informação que é a transcrição via RNA mensageiro. Agora, a gente vai ver o processo final, que se baseia na sequência do RNA mensageiro que foi, né, criado, que é exatamente igual ao DNA, com exceção da uracila. E aí sim você tem a síntese das proteínas, ou seja, o momento final que a gente chama de tradução. Cada aminoácido, ou seja, vocês estudaram isso na bioquímica, sabem que os aminoácidos são compostos, aliás, as proteínas são compostas de aminoácidos, e cada aminoácido ele é codificado por uma sequência de DNA como um códon. A gente vai ver o que é um códon, depois como é que é a constituição dele, e o códon nada mais é do que uma sequência de 3 nucleotídeos, então são 3 letrinhas, ok? Então, cada 3 letrinhas do gene vai codificar um aminoácido dos 20. E as moléculas de RNA transportador, eles vão trazer informação contida no genoma, uma sequência de aminoácidos e proteínas. O RNA transportador, a gente vai ver que é um tipo de RNA que vai carregar esses aminoácidos. Então, a gente vê já por aí que vão existir 20 tipos de RNA transportador, porque existem 20 aminoácidos, ok? Então, só recapitulando aqui, a gente tem o DNA, aqui na sua sequência 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, como fita dupla. A voz vai falhar um pouquinho de vez em quando, que ainda, né, dá uma falhada, tá? Vou me esforçar aqui para não ficar sem voz ainda. Então, sabemos que é formado pelas bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina. Aqui o RNA mensageiro, que é exatamente uma cópia dessa primeira fita de DNA, que a gente viu, né, no processo de transcrição, que ele é criado pela RNA polimerase. E a única diferença é a troca da timina pela uracila. E agora esse RNA transportador, esse RNA mensageiro, ele vai ser codificado
traduzido via RNA transportador. Se vocês repararem, isso daqui é um RNA transportador, por exemplo, que carrega o aminoácido glicina. Tá? E a letra, né, desse RNA transportador é o CCU, porque ele vai ser complementar à tríade GGA. Tá? G pareia com C, G pareia com C e A pareia com U. Ou seja, no código genético, quando nós temos GGA, significa que ele codifica uma glicina. Da mesma forma que CGU vai codificar uma arginina, que o códon anterior AAG vai codificar uma lisina. E por aí vai. Ou seja, cada 3 letras é um códon, e cada códon desse vai corresponder a um aminoácido. Mas, obviamente, que esse RNA transportador ele não vai agir sozinho, ok? Existe um complexo que vai ajudar a fazer esse encaixe do RNA transportador e fazer essa ligação dos aminoácidos, que é chamada de ligação peptídica. A ligação entre 2 aminoácidos, tá, vai formar um peptídeo. Muito bem. E a maquinaria envolvida nessa tradução são os ribossomos, ok? Então agora a gente vai ver, todos vocês já viram qual é a função dos ribossomos nas aulas de biologia celular, e agora a gente vai ver com detalhes como é o funcionamento, a ação desses ribossomos, ok? Muito bem. O ribossomo, só para ficar claro para vocês, tá? Olhando aqui embaixo, ele vai ser um complexo de RNA. Tá? É o RNA que ele vai ser chamado de RNA-R. Tem um Rzinho na frente. Tá? Em alguns livros pode estar com o Rzinho no final, também não tem problema nenhum. Que é o RNA ribossomal. Ou seja, é um RNA específico, tá? Único para ribossomos. Nós vimos que nós temos o RNA mensageiro, que é o primeiro que a gente viu, que é aquela cópia que é feita do gene do DNA. Vimos agora que tem o RNA transportador, que é o tRNA, tá? Que vai fazer o transporte desses aminoácidos para o sítio de tradução, e vamos ter agora o RNA ribossomal. Então, são vários tipos de RNA que a gente tem na célula. Então, voltando aqui. Esse RNA aqui, que ele tem a sigla 70S, é o é o ribossomo procariótico. Tá? Ele tem uma massa molecular de 2.500.000 Daltons, então é uma molécula enorme. E ele é chamado de 70S. S tem a ver com o grau de centrifugação dele na ultracentrífuga, é uma medida de centrifugação, tá? O quanto ele desce lá no gradiente de centrifugação. E o RNA ribossomal dos eucariotos, o ribossomo dos eucariotos, perdão, é o RNA 80S. Tá? Ele é mais pesado, então ele abaixa mais na escala do que o procariótico. Ok? Você vê que a massa molecular dele é 4.200.000 Daltons. Bom, e essas subunidades, elas, na verdade, essa unidade como um todo, perdão, ela na verdade é a união de 2 subunidades. No caso dos procariotos, uma subunidade 50S e uma 30S, tá? A 50S maior, tá? Então, para vocês verem que não é a soma, tá? Não era para ser 40 e 30, não, porque isso tem a ver, tá, com o grau de sedimentação dela no gradiente de ultracentrifugação. Quanto mais pesado, maior o número. Tá? E as subunidades do 80S é 60S, 40S. Mas
apesar dessas diferenças, né, praticamente a função que é realizada pelos ribossomos é exatamente igual. Tá? Essas diferenças estruturais não alteram a função. E o que acontece? A subunidade 50S ela tem o RNA 5S e o RNA ribossômico, no caso, o rRNA 23S. E a subunidade 30S tem só uma fita de RNA, que é um RNA 16S. Inclusive, esse é muito utilizado para fazer análise filogenética de bactérias, tá? de procariotos. É uma forma de fazer aquelas árvores para estudar espécies, interligação entre gêneros, é o RNA ribossomal 16S. E você vê aqui que a diferença deles, né? Você vê que o 23S tem muito mais nucleotídeos que o 16S, que o 5S, por isso que tem essa numeração S diferente. Então, na verdade, são fitas de DNA, de RNA, perdão. Lembrando que o RNA, por ser fita simples, pode fazer estruturas tridimensionais, porque eles podem fazer aquelas estruturas de grampo, pode fazer estruturas assim de interligação por complementariedade das bases ali. Então, eles fazem estruturas espaciais. Ok? Temos nos eucariotos o RNA 5S também, na subunidade 60S, e temos dois tipos de DNAs a mais, que é o 28S e o 5.8S. E o RNA ribossomal da subunidade 40S é o 18S. Ok? E isso daqui é uma imagem de um ribossomo com as suas duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior. Tá? Obviamente, se for eucarioto, vai ser 40S, 60S. Se for procarioto, vai ser 30S, 50S. Tá? E aqui uma imagem do RNA transportador. Olha que interessante aquelas estruturas, tá? Aquelas sequências palindrômicas que estão fazendo aqueles hairpins. Então, ele tem uma sequência aqui, 4 sequências de hairpins, tá? Que dão essa estrutura tridimensional a ele. Bom, o ribossomo ele tem uma característica muito interessante, tá? Que isso daqui é um desenho esquemático do ribossomo, e o próprio ribossomo vai funcionar como uma enzima. Então, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente não se liga, que a gente fala muito das enzimas, que são proteínas, né? Mas existem outras enzimas que não são feitas exatamente de proteínas, e o ribossomo é uma dessas. Tá? Dentro da subunidade maior, né, que é 50S ou 60S, dependendo se é eucarioto ou procarioto, eu tenho um sítio enzimático, que é chamado de aminoácido tRNA sintetase. Então, é o próprio RNA que vai ter ação catalítica, não tem proteína, não tem enzima associada ali. Tem até algumas proteínas associadas ao ribossomo, mas por questão estrutural. O sítio de catálise é de RNA. E isso daqui nós vamos chamar de ribosima. Ok? O que é uma ribosima? É um RNA que tem atividade catalítica enzimática. Beleza? Então, que já fique claro que dentro do ribossomo, quem vai fazer atividade catalítica é o próprio RNA. Voltando aqui para a estrutura do RNA transportador, eu quero que vocês se atentem aqui, tá, a esse pedaço do RNA transportador. Deixa eu marcar melhor aqui. Que é aquele lugar que vai ter complementariedade com o códon. Aqui a gente tem um códon UCG, que codifica algum aminoácido. Tá? Obviamente que para o RNA transportador encaixar aqui, se tem um G aqui, vai ter que ter um C aqui. Se tem um C aqui, vai ter que ter um G. Agora, veja aqui tem um U. Então, aqui, obviamente, a gente já ia imaginar que teria um A. Mas ele tem uma letra I. Tá? O I
é uma base nitrogenada nova, que só existe no RNA transportador, que a gente chama de inosina. Tá? Depois a gente vai ver características da inosina que vão... E vocês vão entender o porquê disso. Vocês verem como a natureza é sábia. Tá? Mas ela vai parear com U, pode ficar tranquilo, vai funcionar. Tá? Tem algumas outras bases nitrogenadas modificadas, como a dihidroxiuracila. Tá? Tem o psi, que é um tipo de base nitrogenada diferente. Tá? Enfim, mas isso daí é só questão estrutural. Tá? Aqui, a única base que a gente tem que se ligar é na inosina. Tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre ela. Mas vejam que ela está na primeira posição do anticódon. Ah, já falando, esqueci de falar. O nome disso é anticódon. O códon, ele liga com o anticódon, que vai ser complementar a ele. Ok? E como eu falei, aqui nessa pontinha 3' tá, vai estar o aminoácido aqui que o RNA transportador vai carregar. Bom, o RNA mensageiro, tá, ele está lá. Ele vai ter uma sequência início e uma sequência final. Da mesma forma que a gente viu que na transcrição, o RNA, o DNA, então, ele tem uma região iniciadora e uma região reguladora, que é o Tata Box, o Pribinal Box, que a gente viu na aula passada. E da mesma forma, a gente vai ter uma região do RNA mensageiro de início, que é onde o ribossomo se encaixa. E a gente tem um códon que é chamado de códon start, que é o códon de iniciação, que é o códon ATG no DNA, AUG no RNA. Tá? Às vezes vai aparecer como GTG ou TTG, mas isso daqui é mais de 99% das vezes, que é o primeiro aminoácido de toda a proteína, que é a metionina. Okay? Ele é o chamado códon de iniciação. E ele já... Isso a gente vê nas sequências genéticas que o primeiro códon, inclusive ele é a marca para a gente saber que a proteína começa ali. Quando a gente está fazendo uma análise genética, a gente vai ver um A, o G, opa, é aqui que começa, porque aqui é o códon de iniciação. E da mesma forma temos um códon stop, ou um códon de terminação, que pode ser o TAG, o TGA ou o TAA. Os três funcionam como códon de terminação. Ok? Eles definem o fim do quadro de leitura aberta, tá? Que a gente vai ver muito como ORF, ou ORF, tá? Que vem do inglês Open Reading Frame. É uma sequência de leitura aberta, ou quadro de leitura aberta, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos, tá, pessoal? Porque, como a gente viu, o RNA mensageiro, ele vai ter uma parte dele que não codifica nada, que ele é apenas estrutural, que veio lá daquele início de transcrição. Tá? O que vai definir o início das proteínas é o códon de iniciação AUG. Tá? Então, do códon de iniciação até o stop códon, a gente chama aquilo de ORF, ORF, ou quadro de leitura aberta. Beleza? Então, o quadro de leitura aberta é o início e o final daquela proteína. E aí vamos falar do código genético. Tá? O código genético é esse daqui. Tá? Temos os 20 aminoácidos. Okay? Aqui, se a gente chegar na metionina, a gente vai ver o códon de iniciação, A, o G, que nem eu falei para vocês. E aqui os códons stop. Tá? Agora, olha que interessante. Aqui, de novo, o desenhozinho do RNA transportador, o códon e o anticódon. Tá? E aqui a gente está vendo aquela primeira base do anticódon, que normalmente vai ser a inosina. Ok? E a gente chama esse códon, tá, de wobble position. Mas em português a gente vai chamar de base vacilante. Ela vacila mesmo, tá?
Um aluno uma vez botou na prova base vacilona, quase que eu morri de rir. Mas é base vacilante. Tá? Por quê, pessoal? A inosina, ela tem uma característica interessantíssima, que é o quê? Ela pareia com todas as bases. Ela é uma base universal. Ela pareia com A, com U, com G e com C, normalmente, numa força. E aí, isso daqui a gente vai ver a importância disso um pouquinho mais na frente quando a gente falar de mutação. Mas para o momento aqui, qual é a importância disso? Vamos olhar aqui a glicina. Se vocês verem a glicina, ela é GGA, GGC, GGG ou GGU. O que isso significa? Significa que a glicina, ela tem 4 possibilidades de RNA transportador. Na verdade, ele só tem um RNA transportador, mas ele pode ler 4 códons. Tá? Então, provavelmente na glicina, tá? A gente vai ter uma citosina e uma inosina. Porque o que importa é o GG, se vocês estão olhando aqui. Ó. O que vai vir depois, tá, é base vacilante. Tá? Pode ser qualquer uma. Então, aqui vai ter uma inosina nessa posição vacilante dele. Tá? E isso é muito importante como proteção para a mutação. A gente vê aqui na isoleucina, tá? A mesma dinâmica, só o G aqui que não funciona, porque o G, tá? O G é da metionina, e tem algumas bases aqui que tem 2 bases vacilantes. Olha que interessante. O caso da arginina, tá? CG, com todas as possibilidades, e o AG aqui, tá vendo? Ainda entra aqui essa base vacilante no A aqui. Tá? Porque, em algumas situações, o anticódon aqui, que seria G, ele vai parear com A normalmente. Tá bom? Isso pode acontecer como base vacilante também. Então, é o caso da treonina aqui também. Temos o fenômeno de base vacilante aqui, por causa da inosina. No caso da valina também temos isso. E por aí vai. Então, esse é o porquê da inosina aparecer em alguns anticódons, tá? Para dar esse fenômeno de vacilação da base. Ok? Mas eu quero que, por enquanto, vocês guardem essa informação. Eu vou resgatá-la de novo na aula de mutação. Bom? Embora eu acho que fica um pouco óbvio de entender que quando a mutação cai na base vacilante, você não tem mutação, porque não tem problema se alterar aquela base ali. Entendeu? Que seria uma mutação que a gente chama de mutação pontual. O que é o polirribossomo? É aquilo que eu já mostrei para vocês na aula passada, que a gente vê que em um RNA mensageiro a gente vai ver um monte de ribossomos em diversos estágios diferentes. Tá? Você vê que aqui a proteína está mais completa do que aqui. Tá? Mas eles, né, isso permite que, por exemplo, esse ribossomo aqui, nesse mesmo momento, eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas. Tá? O RNA ele cobre 30 nucleotídeos. Então, ele tem um ribossomo a cada 80 nucleotídeos. Tá? Isso facilita para você produzir grandes quantidades da proteína. Se tivesse que esperar um ribossomo passar para o outro entrar, ia demorar muito. Então, isso daí vai agilizar o processo. A imagem aqui não está muito boa, mas está mostrando isso, tá? Aqui vou tentar passar a caneta aqui por cima para ficar um pouco melhor. Mas aqui a gente tem o RNA mensageiro aqui, e aqui diversos estágios aqui de proteína sendo sintetizada, tá? Que é porque aqui tem vários ribossominhos aqui trabalhando de forma única, ok? Bom, em termos de bioquímica, o que vai acontecer na RNA, no sítio de ligação tRNA aminoácido sintetase? Simplesmente, a gente vai ter o aminoácido, isso daqui seria a cadeia crescente que está... Espera um instantinho. Pode Professor, falar, Milene. foi eu que tinha perguntado. Sítio é quando
É aquela região da enzima onde acontece a reação química? Exatamente, exatamente. Tá. Isso Só é o pra me sítio, a situar. gente chama de sítio também quando a gente está falando de ribosima, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, só voltar aqui. A ligação, né? Na verdade, o que vai acontecer? No RNA transportador, tá? O último nucleotídeo dele, tá? Primeiro a gente vai ter que ter uma ativação desse aminoácido, tá? Então esse aminoácido vai reagir com um ATP e vai formar o aminoácido adenilado, tá? E o que acontece? Esse aminoácido adenilado, tá? Ele vai ser carregado na pontinha 3' OH livre. Olha aquela questão do ataque nucleofílico do 3' OH de novo acontecendo, porque ele vai fazer o ataque nucleofílico nessa carbonila aqui do aminoácido que está preso, e com isso ele vai ficar preso agora aqui, o aminoácido vai liberar esse AMP agora, né, que ele só tem um fosfato, tá? E agora o nosso RNA transportador está carregado, ok? Então, agora, isso daqui é uma estrutura do RNA transportador mais real, tá? Ele fica nessa forma que a gente viu ele aberto aqui, a gente já está vendo ele dobradinho aqui. E aqui é a região do anticódon dele, ok? E aqui onde fica pendurado o aminoácido. De novo aqui, tá? Aqui ele na estrutura de trevo, né? De folha de trevo. Mas ó, a região amarela dobra para cima, a vermelha vem aqui para o lado, a azul faz isso. Então aqui mostrando uma estrutura mais real do RNA transportador. E aqui uma sequência, ele é uma sequência de RNA que tem sua parte 5' e sua parte 3' terminal. Tá? Mas ao se dobrar, ele fica com essa carinha, com essa estrutura. Agora vamos estudar o ciclo do ribossomo. Vamos ver, né, o que acontece propriamente dito. A primeira coisa que vai acontecer, olha só, as subunidades do ribossomo elas ficam separadas, ok? Então, a subunidade menor, ela vai se ligar, ela vai reconhecer uma sequência aqui, ok? Essa sequência, depois nós vamos ver qual é, mas ele reconhece uma sequência específica aqui, e no meio dessa sequência aqui a gente vai ter, aliás, no final dessa sequência, até porque a gente está vendo aqui o ribossomo, a subunidade do ribossomo toda atachada, mas a sequência de reconhecimento está mais ou menos aqui. E o códon iniciador ele já vai ligar aqui. O que tem nesse códon iniciador? Uma metionina. Tá? Ele vai reconhecer a região AUG aqui. Isso daqui é o complexo de iniciação. Quando isso é formado, a subunidade maior reconhece e encaixa. E ela que tem, a subunidade maior que tem o sítio enzimático. E ela vai começar a deslizar o ribossomo. Ok? Aí o que acontece? Vai entrar, quando ela deslizar, ela vai liberar o próximo sítio. Aqui ele vai ficar vazio, que é onde vai entrar o próximo, né, RNA transportador que vai ser correspondente ao próximo códon. E aí, né, esse processo vai se repetir várias vezes até ele encontrar o códon stop. Tá? E a elongação ele ocorre na velocidade mais ou menos incríveis de 20 aminoácidos por segundo. Ou seja, isso daqui ocorre 20 vezes no segundo, esse ciclo. Tá? E vendo melhor a estrutura dos ribossomos, a gente vai ver que ele tem 3 sítios. Tá? Um sítio chamado E, um sítio chamado P e um sítio chamado A. Tá? Isso a gente vê, né, na verdade, há essa complementação quando eu junto as duas subunidades. Tem pedaço desses espaços aí, tanto na subunidade maior quanto na menor. O sítio A é o sítio de ligação do aminoácido tRNA, ou seja, do RNA transportador. Então, o RNA transportador ele vai entrar e encaixar aqui. O sítio P é o sítio enzimático,
é o peptidil tRNA. É onde eu vou fazer a ligação peptídica. E o sítio E é o de saída, ou exit. Vou falar aqui, mas lembrando que a gente vai falar. Quando a gente mostrar o vídeo, vai encaixar como uma luz, eu vou falar, é assim que funciona. Tá? Mas, e o sentido de que o RNA, que ele vai andar no RNA mensageiro é esse daqui. Então, toda hora, por exemplo, aqui é o sítio de deixa eu escrever aqui que vai ficar melhor. Aqui é o códon de atachamento. Vamos supor que seja CCU. E aqui no códon da protease está o AUG, que é onde estava a metionina. Tá? Quando ele andar para cá, tá? Aqui vai ter um novo códon, vamos supor que seja GAC. Tá? Ele vai andar para cá e aí agora o CCU vai para o sítio P e o GAC vai para o sítio A. Ok? E o AUG vai para o sítio E. Então, o RNA mensageiro que estava com a metionina vai embora, porque é o sítio de saída, ele tem um buraquinho para sair. Tá? Ele tchau. Aqui está o RNA transportador com o aminoácido aqui, e aí vai entrar aqui o RNA transportador que encaixa certinho aqui, ok? E aí vai se fazer a ligação peptídica. Perdão. Ele vai andar primeiro. Tá? Nisso que ele andar, tá? Aí eu vou fazer a ligação peptídica e como o CCU já vai estar no sítio de saída, ele vai embora e aí o próximo códon já vai estar encaixado aqui no sítio de ligação. Tá? A vem de attaching, P vem de protease e E vem de exit. Ok? Protease, no caso em inglês. Né? Falei errado. E o início da transcrição, essa imagem está bem ruinzinha, tá? Mas tem uma imagem melhor no próximo slide. O início da transcrição, da tradução, perdão, é o reconhecimento dessa sequência aqui, ó, AGG, AGGU, e ela é conservada, tá? No RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, isso daqui está lá no gene, tá? Isso daqui foi aquele início da transcrição que a gente viu, que fica, né, cerca de 10 nucleotídeos depois da sequência Tata Box e aquela coisa toda, que é o início da transcrição, e aqui é pego essa sequência que é chamada de sequência de Shine-Dalgarno. E no RNA ribossomal de subunidade menor, vai ter a sequência UCC-UCCA, que ele vai reconhecer. É dessa forma, tá? Vou mostrar na próxima imagem que fica mais fácil. Tá? Isso daqui está lá no RNA ribossomal do ribossomo, que o ribossomo encaixa e cola aqui. E o que acontece? Nisso que ele encaixa e cola aqui, poucos nucleotídeos depois já está a sequência de iniciação. Tá? Que é isso que essa imagem tenta mostrar aqui. Tá? A sequência de Shine-Dalgarno aqui e poucos nucleotídeos depois já. Ou seja, o ribossomo ele acha onde ele tem que encaixar, tá? E já cola aqui o RNA transportador com o primeiro aminoácido e aí a subunidade maior vem e faz o deslocamento dele para a área P para poder fazer a ligação peptídica com a próxima base. Tá? Outra coisa interessante é que em procariotos a gente tem um RNA policistrônico, como eu falei para vocês na aula passada. Tá? Eu já cheguei a falar isso para vocês. Que ele tem várias sequências de Shine-Dalgarno. Tá? As sequências de Shine-Dalgarno ele pode ser chamado também de RBS, ou Ribosome Binding Site, que é o sítio de ligação ribossomo. Tá? Então, por quê? Ele vai codificar 3 proteínas diferentes. Então, ele tem 3 sítios de ligação, tem 3 start e 3 stop códons. É como se eu pudesse dividir esse RNA mensageiro em 3. Tá? Um RNA mensageiro, outro RNA mensageiro. Mas, obviamente, que se ficar tudo junto, tá? Isso é mais importante em termos de regulação gênica
do que em termos operacionais mesmo, porque isso significa que se eu ativar, normalmente a gente vê vias metabólicas utilizando esse tipo de RNA policistrônico em procariotos. Que nem eu falei na aula passada, quem quiser dar uma relembrada, olha lá no vídeo, quando eu falei do metabolismo da lactose, que quando tem lactose no meio, a bactéria, pum, ela ativa a transcrição e a tradução das enzimas para degradar a lactose, mas tudo no RNA mensageiro só, num gene só. É mais rápido para a bactéria, ok? Isso acontece em procariotos, não acontece em eucariotos, porque em eucariotos a tradução é compartimentalizada. Isso tudo que a gente está vendo em eucariotos vai acontecer no retículo endoplasmático rugoso, que é onde os ribossomos ficam atachados e o RNA mensageiro passa por eles para a síntese de proteínas. Então, aqui de novo mostrando o complexo de iniciação, ó, tá vendo? O A, o G, ele já vai estar lá no sítio P. Aqui está a sequência de Shine-Dalgarno. Tá? A sequência de Shine-Dalgarno ele vai ficar primeiramente aqui alocado no sítio E. E aqui o sítio A. Ok? Que é onde vai entrar o primeiro códon, tá? Depois do códon inicial que vai ser lido ali. Ok? Então, olha só. Aqui está o códon AUG com a metionina. Tá? Ele vai entrar primeiro na subunidade menor e quando a subunidade maior enxergar a subunidade menor com o códon de iniciação, aí ele vai colar aqui e a tradução vai começar. Que é o que nós chamamos de complexo de iniciação. Aqui, como a gente está falando de procarioto, esse é o complexo de iniciação 30S, porque está só com a subunidade menor, a 30S ligado, e esse é o complexo de iniciação 70S. Essa primeira metionina, tá, ela é uma metionina modificada, uma metionina com um grupo formil, tá, na sua região nitrogenada, na parte nitrogenada, na parte básica do aminoácido. Então, é só uma questão de sinalização mesmo, ok? Depois ela é deformilada, tá bom? Depois ela é deformilada e vira uma metionina normal. E aqui temos o código genético, tá? Essa tabelinha, né, um pouco mais didática, onde a gente tem a primeira base, a segunda base e a terceira base. Então, se a primeira base é C, a segunda base é C e a terceira base é U, nós temos uma prolina. Tá? Aqui está marcado os stop códons e aqui o start códon, que é um A, U, G. Tá? É só seguindo as linhazinhas aqui que vocês vão ver. Ok? Aqui algumas imagens, tá? Isso daqui é o RNA ribossomal. Perdão. Isso daqui é o RNA ribossomal 50S da bactéria, mostrando os vários domínios. Olha só como é uma estrutura bem complexa, parece uma estrutura proteica mesmo. Tá? Só curiosidade mesmo para vocês verem que é uma molécula enorme de RNA mensageiro, com vários grampos, vários loops, olha só. Tem umas estruturas bem interessantes por causa daquelas sequências palindrômicas que a gente estudou na primeira aula. Ok? Aqui está mostrando o que acontece no sítio P, tá? Quando a gente tem aqui o último RNA transportador que recebeu, né? Aqui a gente tem 3 aminoácidos já ligados, aqui R1, R2 e R3 são 3 aminoácidos. O novo aminoácido que chega aqui no sítio A, quando ele está no sítio P, a gente vai ter aquela reação da peptídica, o nitrogênio ataca a carbonila e vai formar a ligação peptídica. E isso daqui, agora que está no sítio E, vai embora, no sítio de saída. E aí o resto da proteína fica ainda ligado àquele último RNA transportador. Tá? Bom, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ver os vídeos agora, que eu acho que os vídeos vão ficar melhores para a gente entender esse processo de tradução
É um processo muito simples, tá? Vou parar essa apresentação aqui. Oi, Milene, o que você falou, meu Deus, aí agora que eu li? Era sobre aquela base que eu não sabia que tinha Inosina. inosina. Fazia ideia da existência dela. Diferente, tá vendo? Uhum. Muito legal, Pessoal, faz olha... sentido. Oi? Faz sentido se olhar aquela tabelinha. Depois Exatamente, mas na aula de mutação vai ficar muito mais claro o que acontece. Esse primeiro vídeo, tá? Ele é sobre transcrição e tradução. Tá? É bom que a gente revê um pouquinho a transcrição. Deixa eu só botar legenda nele. E hoje eu acho que eu não vou... Só botar em português aqui. É aquela português gerada automaticamente. Mas dá para entender. Só que agora eu já aprendi que eu tenho que compartilhar. Eu não posso compartilhar a janela. Eu tenho que compartilhar a guia para sair o som. Um instantinho só, pessoal. Aí vocês sinalizam aí se está dando para enxergar tudo direitinho. Deixa eu só ver aqui. É essa daqui. Uma guia. É essa daqui. Beleza. Tá todo mundo vendo aí, né? Tá, professor, vamos para ver certinho. Tá, agora eu vou maximizar e dar play aí, ver se vai dar certinho aí. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Tá com som, pessoal? Our bodies Tá, cannot professor. use the food as it Show. is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is... Reparem no movimento, tá? Aqui dos RNAs transportadores entrando no sítio A, depois movendo para o sítio P e saindo no sítio E. Reparem nesse movimento, tá? is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other.
The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and Relembrando non-coding sections called que nos eucariotos tem esse splicing diferencial de tirada dos exons e união dos introns, tá? Que a gente viu na aula passada. introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3-letter Agora, tradução, beleza? Então vamos prestar atenção aí. codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds. Olha o que acontece no stop codon, tá? Acabou que eu não falei para vocês. Tem uma proteína chamada fator de liberação, ou release factor. É uma proteína. Então, na verdade, o stop codon, ele não tem um RNA transportador, é uma proteína que vai encaixar nele, tá? E vai dissociar as 2 subunidades do DNA. Simples assim, do RNA, do ribossomo, perdão. To the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological. Então, pessoal, isso daí foi um videozinho
dando uma geral bem didática sobre transcrição e tradução. Agora, só ver. Rapidinho, pessoal. Isso. Agora a gente vai ver um outro videozinho aqui. Também sobre tradução. Só compartilhar aqui com vocês. Agora é o Life Science. Só para refixar e depois a gente vai ver um daqueles como acontece na realidade, né, entre aspas. Tá. Vamos ver o próximo aí. Esse não tem tradução, tá, pessoal? Então vamos no... Protein synthesis, translation. Inside the body, the process of translation occurs within every single cell. Each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. Esse daí é o RNA mensageiro This saindo do mRNA núcleo e strand indo para o acts as a citoplasma. template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid, methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate. Isso daí está mostrando a Resulting in enzima que vai activation of prender o amino aminoácido no RNA transportador. Olha que bacana. Finally, tRNA and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. Aí During tá the procurando initiation o stage, códon a dele. small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. Ele achou, olha que interessante. Ele achou a sequência de Shine-Dalgarno aqui, ó. Que é o GGU, GAU-G. Essa é a sequência que ele reconhece que ele consegue encaixar. Que é a sequência de Shine-Dalgarno. mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, met-tRNA, possessing the anticodon UAC, pairs up with the AUG codon of the mRNA. Beleza. Complexo Then de a large iniciação tá subunit of formado. ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the aceptor site or the A site, the peptidyl site or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon and the deacylated tRNA shifts to the E site from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid molecule attaches to the A site. This is followed by the binding of the amino acid molecules. Repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation.
Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits. Summary. Protein synthesis shows that the first stage involves the binding. Esse é bem legal, pessoal, embora ele não fale do release factor, né? Foi um erro, mas eu achei a animação muito bacana. Agora, o último, que é aquele que a gente vê uma modelagem molecular, né? Tipo aqueles outros que a gente viu, e a gente vai ver agora isso acontecendo em velocidade ultra mega reduzida, tá? Só lembrar isso para vocês, tá bom? Que quando vocês virem, eles conseguem fazer um ciclo daquele 20 vezes por segundo, né? Então, com certeza, essa daqui que a gente vai estar vendo vai estar em velocidade mega reduzida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá bom, Letícia, beleza. Depois você acompanha o resto da gravação aí. Vamos lá. O RNA mensageiro saindo lá do núcleo. E subunidade menor, subunidade maior. Olha os RNAs transportadores entrando e saindo. E vermelhinho que está aparecendo é a proteína, tá? Que está nascendo. Óbvio que está na velocidade ultra mega slow, né? Aí tá mostrando o que acontece por dentro, né? Como se fosse o sítio web AI. Isso daí é a peptidase agindo. Olha lá os RNAs transportadores com vermelhinho, né? Que é o aminoácido. Proteína nascendo. Já formando estruturas primárias, ó, como a alfa-hélice ali, ó, interessante. Secundárias, perdão, né? Que é a estrutura natural de encontro delas. Isso é o nascimento de uma proteína. Liberada. E aí, o que vocês acharam? Gostou, Milene? Bem bacana, né? Então é isso. Ajudam bastante, Fred. Ajudam bastante. Eu vou fazer o seguinte. Pode assistir, Milene. Eu vou encerrar agora
Tá, vou deixar a mutação para a próxima, que a gente já estourou o nosso teto de 1h30. Mas vamos ver se a gente resolve até semana que vem essa questão aí das aulas extras, tá bom? Que eu queria muito dar essas aulas extras para vocês, senão vai ficar um pouco comprometido. Beleza, então, Milene. A garganta começando já a reclamar aqui. Eu vou parar por aqui mesmo. Tá bom, então, Milene. Beleza. E até amanhã eu vou mandar o questionário para vocês, já valendo aí esse aviso para a turma, que vai ter 2 questionários, vou mandar um para agora e um mais para o final do ano. Milene, eu melhorei, né? Aquela coisa que eu falei, quando eu mandei mensagem para vocês lá na terça-feira, tá me sentindo melhor, a voz ainda estava um pouco ruim, aquela coisa, foi brabo, a minha esposa também melhorou, minha filha teve muito pouca coisa, mas graças a Deus testamos todo negativo para Covid, né? E testamos positivo, pelo menos eu fiz o teste, testamos positivos para gripe. Então, pelo sintomatologia, provavelmente eu tive essa H2N3 aí, mas foi brabo. Foi gripe mesmo, porque a gente está acostumado muito com resfriado, né? Agora essa não, essa me derrubou mesmo. Foi do chão. Mas graças a Deus já estou bem melhor. Tá bom? Então, pessoal, vou deixar a mutação para a próxima aula. Aí, de repente, a próxima aula eu já vou falar de mutação de regulação gênica rapidinho, para já na próxima aula, né, se a gente conseguir fazer na aula que vem já uma aula extra, né, ou então no próximo sábado, já começar a falar das técnicas de biologia molecular, tá, para pelo menos vocês verem algumas técnicas legais aí, a gente conseguir falar de PCR, que é importante. Tá bom? Falou então, pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Boa noite para vocês, obrigado pela companhia aí. Tá bom? Valeu, Frederico, valeu, Milene, a gente vai se falando aí. Beleza? Valeu, tchau, tchau.